Sejam bem-vindos a mais um episódio do Relatos de Pais. Aqui falamos de alegrias, tristezas e emoções do dia a dia, realidade paternal. Eu sou Deison Almeida, tenho 3 filhos, um de 18, um de 9 e outro de 4. E hoje eu tenho a honra de receber o grande inspirador de pais, Pedro de Oliveira, que vai se apresentar para a gente, falar um pouco aí da sua jornada de pais, do seu Instagram, que é grande, da sua jornada, né, de 10 anos. Fala, Pedrão. Cara, em primeiro lugar, muito prazer estar aqui contigo, obrigado pelo convite, uma honra estar conversando contigo. Cara, eu sou o Pedro de Oliveira, tenho 40 anos, sou pai da Ana, que vai fazer 10 anos agora em outubro. E, cara, o ser pai surgiu quando a minha mulher falou que estava grávida e eu fui para a internet para pesquisar o que era ser pai, porque eu conheci meu pai com 18 anos, então eu digo que quem me ensinou a ser pai foi minha mãe. E quando eu cheguei na internet, eu vi que não tinham conteúdos focados para paternidade. Eu acho que tinha 1 ou 2 perfis na época, se eu não me engano. E eu chamei um grupo de amigos que eu tinha acabado de gravar um curta-metragem com eles, eu sou ator, e falei para eles, tô com uma ideia, vou ser pai, eu quero documentar isso aí. Então, a princípio, o canal Ser Pai era para ser um programa de televisão, a gente chegou a negociar com algumas emissoras, a coisa começou a patinar, e o meu conterrâneo aqui, o Marcos Piangers, avisou, botou no mercado que ele iria lançar um livro, e eu pensei, nossa, a gente vai começar atrasado, então vamos lançar isso na internet primeiro. Então a gente lançou o que seriam os quadros do programa de TV, a gente lançou no YouTube, foi o maior sucesso. E, cara, tamo aí. Na verdade, agora eu tô aí, né? Eu e meu irmão, quando tem algum projeto, eu chamo ele para editar algumas coisas. E tamo aí. Cara, o grande objetivo do ser pai é incentivar os homens a serem pais participativos, serem pais conscientes e responsáveis na criação dos seus filhos. Então, eu nunca vou estar, desculpa o termo, cagando regra no meu Instagram, dizendo o que um pai deve ou não deve fazer. A única coisa que eu realmente sou intransigente é na questão da violência. Eu acho que a violência nunca é um caminho na educação. E é isso, cara. Tô numa jornada já há quase 10 anos. E esse é o segundo perfil. O primeiro foi derrubado quando estava com 60 e poucos mil seguidores. Tive que começar do zero. E estamos aí. Hoje nós somos um dos principais perfis de paternidade do Brasil. Oh, show demais, cara. Eu comecei a acompanhar o seu perfil. Vou dizer para você que tem pouco tempo, desde quando eu comecei a sentir a vontade de fazer, de abrir um podcast, Relatos de Pais, e ter um Instagram e tal. Comecei a procurar isso também. E aí eu te achei ali, comecei a ver os seus vídeos e tal. Muito bacana, muito show de bola ali. Os conteúdos que você posta são muito inspiradores, sabe? Não é que tem uma regra, né? Igual você falou, não tem uma regra. Mas tem ali modelo que o pai pode seguir para ser um bom pai, né? Porque pai não existe manual para ser um bom pai, né, cara? Até porque cada filho é de um jeito. Uhum. Mas o seu conteúdo ali me inspirou demais. E eu sigo ali, tô acompanhando, tô lá no canal o canal Ser Pai lá de bate-papo, do Instagram, do WhatsApp. Tô ali seguindo tudo. Porque é muito bacana, cara. E eu quero chegar lá, sabe? Eu quero chegar, assim, grande igual você, assim, para inspirar os pais a serem melhores, né? Ser pai melhor. Porque pai não é só fazer, né? Fazer é o mais fácil, né? É o mais prazeroso. Exatamente. E a vida de pai, ela é uma jornada longa, né? Cara, a gente não pode esquecer que quando a gente está falando de paternidade, a gente está falando ainda com uma bolha, né? Eu achava, logo que eu criei o perfil na internet, eu pensava que a maioria dos homens se interessam por paternidade, né? E a gente vê que as coisas não são assim, ainda tem um caminho muito longo pela frente. Muitos homens para aconselhar, conscientizar. Então é uma jornada longa, mas que vale a pena. Exato, até porque muitos homens, eles têm a consciência de ser um bom pai, mas muitas das vezes por vergonha, pelo ensinamento que teve, né, a cultura que a gente cresce, tipo, homem não chora, homem tem que ser durão, homem não pode falar que ama, e muitos ainda têm esse tabu, né,
de não querer demonstrar o sentimento até pelos filhos, né? Eu acho que a questão dos sentimentos é um pedaço só da questão paterna, assim. Eu acho que a gente vive mesmo numa sociedade que acostumou que as mulheres são as principais cuidadoras dos filhos, né? Eu vejo o pai e a mãe como dois cuidadores iguais, né? Os dois têm as mesmas responsabilidades. Obviamente tem as questões biológicas, que tu não tem como escapar disso, né? Mas no momento que teu filho nasceu, tu consegue fazer tudo, né? E consegue pegar junto, basta querer e ter vontade, né? Porque muitos homens, eu acho que ainda se escoram nesses papéis sociais que a gente tem nessa sociedade, que ainda é muito machista, muito patriarcal, e é muito fácil, né, ser pai quando tu não precisa pegar junto, não precisa se preocupar, não precisa se envolver, né? Então eu acho que o que a gente precisa mesmo é de homens que se envolvam na paternidade, que sejam presentes, né, e que tenham interesse na vida do filho e no seu desenvolvimento. Sim. Porque muitos pais também têm essa mentalidade de que, tipo, eu trabalho fora, trabalho o dia inteiro, eu tenho que trazer alimento para casa, eu chego, eu não preciso fazer nada, né? Fica tudo por conta da esposa. E muitas vezes a esposa trabalha fora também, né? Aí ela chega cansada, tem que cuidar do filho E mesmo se a esposa não trabalha, né, cara? Cuidar de uma criança durante o dia, assim, 24 horas por dia é muito cansativo. Vou te dizer que é mais cansativo do que sair para trabalhar, né? Porque principalmente ali quando tu tá com uma criança pequena, um bebezinho recém-nascido, cara, tu não tem tempo para nada, né? Tu não consegue nem tomar café, tu não consegue fazer nada. Então é muito mais cansativo. Quando tu sai para trabalhar, bom, tu tem toda a questão do trabalho, às vezes é um trabalho braçal que é cansativo, mas tu consegue parar, tomar um cafezinho, conversar com outras pessoas. E quando tu tá em casa sozinho com um bebê, principalmente recém-nascido, cara, tu não consegue fazer isso. Não tem descanso, né? É um trabalho 24 horas por dia, 7 dias na semana, e precisa ser mais valorizado, principalmente pelos homens, porque o que eu acho que é falta de noção mesmo. Se eles ficassem em casa cuidando de um bebê, eles iam saber o quão cansativo é. Exatamente. Porque eu aqui em casa, assim, eu ajudo a minha esposa em tudo, cara. Tipo, à noite, eu falo com você que realmente eu não consigo acordar à noite, assim, pra olhar as crianças. Aí eu falo com ela, ó, você acorda, se você precisar, você me chama. Porque realmente eu não consigo acordar. Mas quantos anos tem as crianças menores? A pequena tem 4 anos. Agora ela tá com 4. Mas aí acorda, mas também não precisa acordar, né? Exato, não é que precisa ficar ali a noite toda, mas desde que eles nasceram, assim, eu falo sempre com ela, ó, eu não consigo acordar de noite, mas se você precisar, você me chama. Porque, mas durante o dia eu sei que é pesado, eu falo com ela, sabe? Tô ali sempre à disposição para ajudar, porque é pesado, cara. Ajuda, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que pai não ajuda, né? Pai é pai. Pai é pai, exato. Quem ajuda é o tio, a avó, a babá, os amigos. Pai não é ajudante, né? Pai tem que pegar junto. Pai é pai. Exato, o pai tá ali na batalha junto, né? Na criação e na educação. É isso aí. Tá certo, é isso aí, Pedrão. Ô Pedro, e deixa eu te fazer uma pergunta. Na sua relação assim com a paternidade, já era algo construído ou você teve um susto assim? Vocês tiveram o sonho de ter filhos, vocês planejaram e tal? Como é que foi? Não, cara, não foi planejado. E eu tinha até planos de mudar de cidade antes de descobrir que a minha mulher estava grávida. Então, no momento que ela falou que ela estava grávida, meus planos de vida mudaram totalmente. Então, eu fiquei em Porto Alegre, né? A gente não tinha assim um plano. A gente tinha vontade, mas não tinha um plano para ter um filho, digamos, agora, né? Sim. Mas não, cara, não tinha nenhum planejamento assim. Mas foi uma surpresa muito, muito feliz, assim. Todo mundo ficou muito feliz. Vibrou junto, curtiu junto, então foi muito bacana. Sim. E foi até um certo ponto, foi até bom, né? Porque senão você ia ficar ali esperando, chegando 35, 40 anos, você talvez nem seria pai ainda, né? Tipo, planejando, o que você acha? Você tinha uma idade, assim, que você já planejava? Não tinha idade, na real. Eu acho que se tu fica planejando demais, tu não tem filho. Exato. Porque se tu botar na ponta do lápis e realmente entender o que é ser pai, ser mãe, cara, é muito difícil, tua vida muda muito. Então eu acho que muita gente hoje em dia não tem filho exatamente por isso, porque raciocina demais sobre isso. E cara, se tu ficar raciocinando muito, tu não vai ter mesmo. Daqui a pouco o tempo passa, tu foca em outras coisas e não tem filho. Exato.
Exatamente. E no início você teve algum medo, alguma insegurança, assim, Cara, quando... tive medo, tive insegurança, tive tudo. É aquela montanha russa de sentimentos, né? Que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, como é que vai ser a vida. Fica torcendo que nasça com saúde, que dê tudo certo, que as coisas se ajeitem. Então, eu acho que cara que não tem medo, que não tem receio, que passe ileso nisso aí, alguma coisa está errada, ou não está tendo noção do que tá vindo, que tá vindo no futuro aí. Sim. É complicado. Eu comecei bem novo, então assim, meu mundo girou, né, cara? Eu com 19 anos descobri que ia ser pai. Foi complicado. E Uma assim, o meu criança, primeiro né? filho é uma criança, tendo outra criança. E É. o meu primeiro filho é com outra mulher, né? Não é com a minha esposa. Uhum. Então, assim, eu tinha acabado de começar um relacionamento com a minha esposa. Eu, tipo, tinha um mês que eu tava namorando com a minha esposa atual. E eu descobri Uhum. que a outra tava grávida já de 3 meses. Foi assim, foi um baque. Foi um susto, assim, e eu agradeço a minha esposa porque ela me acompanhou, né, nessa jornada e tal. Ela Uhum. não me abandonou naquele momento ali, apesar de ter só um mês de namoro, mas ela não me abandonou, ela estava ali comigo. Então, Seria fácil ela abandonar, né? exato. Seria muito fácil, tipo, não tem nem sentimento, cara, um mês. É, um mês, Né? olha, se ela continua nisso aí contigo. Ela é fera, minha esposa é fera, cara, agradeço demais. E vocês estão há 19 anos juntos, então. Há 19 anos juntos. Que demais. 19 anos juntos e 15 de casados. Olha só, coisa Muito boa. show. E como é que era a relação de vocês com a mãe do teu primeiro filho? Pô, cara, eu, assim, com ela eu tenho uma relação super tranquila. A minha esposa não é que tem contato, assim, bem perto dela, né? A gente tinha Uhum. muito contato porque teve uma época que a mãe do meu filho morou na casa da minha irmã. Então, quando a Uhum. gente ia na casa da minha irmã e tal, ela tinha esse contato ali, mas era bem pouco, mas sempre conversaram de boa, não é? E graças a Deus a relação com nós três, assim, é muito tranquila, sabe? Uhum. Depois que eu vim Que para bom. Itália, não é que eu converso muito com ela, porque como que meu filho já vai fazer 18 anos, eu passo para ele as coisas, ele conversa com a mãe dele, Uhum. e eu não acho muito necessário ficar conversando com ela, sabe? E ele não vai pra Itália ficar contigo? Ele mora aqui comigo. Ah, ele mora aí contigo, Ele entendi. mora aqui comigo. A gente lá no Que Brasil, ele legal. ficava 15 dias com um, 15 dias com o outro, e quando eu Uhum. decidi vir, ele quis vir comigo. Que legal. Então, Baita eu achei experiência. muito bacana, assim, uma experiência muito legal, sabe? Ele morar com a gente, ele se dá muito bem com a minha esposa, Uhum. e é muito Ele bacana tá a relação. terminando a escola agora. Vai fazer faculdade. Ele tá um pouco atrasado, porque quando a gente chegou na Itália, a gente não falava a língua ainda, e eles tiveram que, Uhum. né, botar ele um pouco para trás. E aí ele tá um Uhum. pouco atrasado, mas eu creio que ele vai fazer faculdade sim, quando ele finalizar. Que legal. Que baita É, experiência de vida. sim, show de bola, cara. Esses meninos, eles estão tendo uma experiência, assim, que eu queria ter tido quando criança, sabe? É. Eu não tive. Eu morei 4 anos em Paris com a minha mãe. Dos Ah, que legal. meus 8 anos aos 12. Foi Sim, muito legal. Muito legal mesmo. imagino. Você e seus irmãos, assim? É, só eu e minha mãe. Ah, só você e sua mãe? Eu sou filho único. Ah, bacana. Ô Pedro, tem alguma coisa sobre ser pai que as pessoas normalizam demais, assim, ou romantizam, né? Vamos dizer assim, romantizam demais? Alguma Olha, eu acho que questão assim? normalizam na paternidade é a ausência, né? Sim, Ou a incapacidade paterna do homem que não sabe fazer as coisas, do homem que não consegue. Isso eu acho que realmente eles normalizam, né? Olha meus sim. cachorros latindo. Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo aí? Tô ouvindo. Eu tenho 5 cachorros, então é normal. 5? Tenho 5 cachorros e 3 gatos. E Ah, que legal. eu brinco que quando eu tô gravando, eu tenho meu podcast também, que agora até tá travado, tô atrás de patrocínio, porque eu quero gravar em estúdio. Aham. E eu brinco, aqui em casa tem um monte de bicho, vocês vão ouvir cachorro, vão ouvir gato brigando, vão ouvir gato e cachorro brigando, então já normalizei aqui o bagulho. Aqui em casa também é assim, eu tenho um cachorro só, né? Mas
Ela, de vez em quando, ela caminha aí que fica fazendo uns barulhos estranhos. Porque ela é aquela pug, né? Então, pug ronca muito. Ah, sim. Uhum. É. Ô, Pedro, e na sua rede de apoio, a influência no seu dia a dia como pai? Na sua rede de apoio, assim, sua mãe, seus avós, não sei. Se eles Como pegam é? junto, assim, se eles ajudam? Sim, sim, se eles te ajudam ali, se eles te influenciam a ser um pai melhor todo dia. Cara, a gente não tem muita influência, assim, de pai, mãe, avós, porque a gente também não sai pedindo muita. A gente não sai perguntando, o que tu acha que eu tenho que fazer, o que eu acho que eu não tenho que fazer. E posso falar pela minha mãe e pela minha sogra, assim, que, cara, elas são muito de boa, elas não ficam se metendo, assim, nem dando pitaco do que precisa, não precisa fazer. Obviamente, de vez em Sim. quando tem as preocupações normais que todo avô e avó tem, né? Que é normal. Mas, por exemplo, eu almoço com a minha filha, eu e ela, a gente fica desde os 2 anos de idade dela, eu cuido dela todos os dias de manhã sozinho. Então é sempre eu e ela de manhã desde os 2 anos. Sim. E a gente já tem um esquema que toda segunda e toda quinta-feira a gente basicamente atravessa a cidade e vai almoçar na casa da minha mãe. É um ritual, já pode estar chovendo canivete e a gente vai para lá. Legal. Então, cara, a rede de apoio assim existe, mas a gente até nem usa tanto, assim. Antes a gente, né, pedia mais apoio, mas agora a Ana tá maior, a gente mora num condomínio, então, por exemplo, se a gente quer sair para jantar junto, quer sair para ir no cinema, para ir num show, a Ana já fica sozinha em casa ou vai dormir na casa de uma amiga. Então já tá bem de boa, assim, e a Ana também já tá numa fase que ela prefere dormir na casa das amigas do que dormir na casa dos avós. E vocês são bem liberais, assim, com essa fase de dormir fora, assim, quando você libera de boa? Cara, a gente libera de boa com quem a gente confia, assim. Tem 3 amigas que ela pode dormir fora, e o resto não, assim, porque a gente já conhece muito bem os pais, né? Já tem uma convivência com eles, tem uma convivência com as amigas, né? Da Ana, então a gente já, obviamente, já consegue entender como é que é a dinâmica na casa delas, ver que as coisas estão tudo bem, que tá tudo certo. Então, é isso, assim, eu acho que a primeira coisa para liberar uma criança para dormir fora de casa é confiança nos outros pais, né? Os outros Mas, pais, por exato. exemplo, se vai viajar junto, a Ana ainda não viajou com nenhuma amiguinha, mas se a gente soubesse, por exemplo, que ia ter primo, tio, avô, outras pessoas da família viajando junto, daí a gente não deixaria. Sim. É porque, assim, eu sou bem careta, sabe? Igual meu filho tem 18 anos, ele ainda quer dormir na casa dos amigos, eu não deixo. Ah, é? Eu sou bem inseguro ainda quanto a isso, até porque a gente tá num país novo, né? Não é que eu conheço todo mundo. Então, eu acho muito difícil de deixar. Assim, igual ele tem uma festa agora no final de semana, ele tá doido pra dormir, que vai ser numa cidade mais distante. Eu fico pensando se eu deixo ou não deixo, porque eu sou bem careta. Ele fica bravo fácil. comigo. Ele fala que eu sou jovem da idade, mas com a mentalidade careta. Digamos que com 19 anos ele já consegue se virar melhor, né? Sim, exato. Já consegue Exato. E eu preciso... né, se defender, digamos assim. Sim, eu preciso entender isso, viu, cara? Porque eu ainda não tenho essa segurança, sabe? De deixar ele... Não, mas eu ainda fico imaginando quando chegar a minha filha, que é a única menina da casa, então... num país assim, estrangeiro, é complicado, né? É bem complicado. Porque você não conhece todo mundo, né? Você não conhece as pessoas direito. Porque quando é na sua cidade ali, Natal, você já cresceu com as pessoas, você conhece todo mundo, é diferente, né? Exatamente, Pedro. Você já recebeu alguma mensagem de outros pais que se identificaram com você? Com certeza, né? Mas assim... Desculpa, cara. Falhou, deu um corte, eu não escutei o que... Ok. Se você já recebeu alguma mensagem de algum pai, assim, que se identificou com a sua história, com a sua rotina com a Ana e tudo, assim... Cara, muita gente me manda mensagem dizendo que se identifica com o que eu falo sobre paternidade. Assim, com a minha rotina, muito difícil eu receber, porque eu não mostro muito a minha rotina, né? Quase nunca apareço ali. É uma linha editorial que eu decidi fazer lá atrás, porque eu sei que em algum momento da minha vida eu não vou querer mais fazer isso.
ou, né, vou cansar, ou sei lá, vai aparecer outras prioridades, eu não vou conseguir tocar o canal Ser Pai. Então é melhor eu contar histórias de outros homens, né, do que ficar o canal Ser Pai dependente da minha imagem, da minha figura, para a coisa continuar andando. Então é uma linha editorial assim que eu decidi. Então por isso não tem tantos pais que se identificam com a minha rotina, mas quando eu falo sobre a minha rotina, como é que funcionam as coisas, até que tem o pessoal. Eu recebo mais mensagens dizendo que as pessoas gostam do que eu posto, do que eu falo sobre paternidade, da minha visão sobre o que é ser pai. Isso eu recebo mais mensagens, assim, e é muito legal, cara. Eu fico muito feliz. Uma coisa que me deixa muito contente, assim, saber que eu tô tocando o coração de outros caras, tô conscientizando eles, volta e meia recebo mensagem, tu me fez refletir sobre isso, sobre aquilo. Então, é muito legal. Sim, bacana. E com a relação, assim, à culpa na cobrança, né, de ser um bom pai, assim, de ser pai perfeito, você tem, assim, alguma... Sim, cara, eu acho que só sente culpa paterna quem tá pegando junto, assim, né? Eu já vi muitos homens falando, eu não sinto culpa de nada, não sei o que, cara. Tu só vai sentir culpa se tu tiver noção do que tu tá fazendo e do que tu tá deixando de fazer. Então, acho que no momento que tu é uma pessoa que tá pegando junto, assim, na paternidade, tá interessado, tá querendo fazer as coisas direito, tu vai sentir culpa, né? Eu acho que isso é meio padrão, assim, meio básico. E não é fácil, cara. Eu fiz terapia, agora não tô fazendo, falta grana, mas, cara, eu acho que terapia é a principal coisa que um pai deveria fazer, assim, para conseguir lidar com essa culpa, né? Mas eu vou te dizer que eu acho que um homem que tá sentindo culpa paterna é um cara que deve estar pegando junto, assim, que deve estar querendo se esforçar para ser o melhor pai possível, porque senão ele não vai sentir. Exatamente. E eu falo sempre que, na verdade, você não tem que ser um pai perfeito, né? Você tem que ser um pai presente. Cara, porque perfeição a gente nunca vai alcançar, né? O melhor presente que um pai pode dar pro filho é a presença, não tem dúvida nenhuma. Sim. Exato, e assim, é diferente, né? O crescimento de um filho que tem a presença de um pai com um que não tem o pai. Sim, tem estudos que mostram que as questões do desenvolvimento infantil conta muito, assim, a presença do pai ou de uma figura paterna, né? Não precisa ser o pai biológico, mas uma figura paterna, assim, que pode ser um avô, pode ser um padrasto, pode ser o que for, né? E é bem importante, assim. E tem diversos estudos, até no canal Ser Pai agora eu tô com uma linha editorial nova de fazer muito carrossel, né? E um dos carrosséis que eu fiz sobre isso é a mudança do cérebro numa criança que tem um pai presente e todas as questões positivas disso. Então, se quiserem, é só ir lá no canal Ser Pai que vai ter um conteúdo sobre isso. Eu vou procurar lá depois, que eu tô lendo assim aos poucos, né? Que tem muito conteúdo bom ali, cara. Tem muito conteúdo bom, então eu tô lendo aos poucos ali. Deixa eu até... Eu tô com ele aberto aqui, vou abrir pra te falar direitinho. Pode ir falando aí que eu vou... Sim. Eu vou ver qual é o... Você já teve algum, assim, conselho de paternidade que você recebeu, que você achou o máximo, assim, que você guarda até hoje, que você segue, assim, esse conselho para ser um bom pai na paternidade e tal? Cara, conselho, assim, que eu me lembre, eu acho que não, cara, mas eu conversei com a Maya Engelman, que é uma educadora, e, cara, ela sempre fala um negócio que pra mim me pega muito, assim, que o cérebro maduro é o do pai e da mãe. Cara, tu não pode cobrar do teu filho, da tua filha, questões que ela não tem como te entregar porque o cérebro dela não tá formado, né? Então, cara, não tem como tu cobrar certos comportamentos do teu filho se ele não tem essa capacidade ainda de fazer isso, ele não tem noção das coisas, ele não tem noção, né, de bater, não bater, ou coisas assim. Então, eu acho que é muito importante, assim, a gente ter noção que o teu filho está se desenvolvendo. E esse estar se desenvolvendo significa que ele não sabe as coisas. Isso é uma coisa que me pega muito, porque às vezes, ainda hoje, né, mas hoje menos,
E eu esquecia que a Ana estava aprendendo, que a Ana era uma criança e que ela não tinha noção de algumas questões, né? Então, para mim, isso pega muito. Então, para mim é uma questão que me pega muito, assim, porque muitas vezes eu já me peguei cobrando dela coisas que ela não tinha como saber, ou não tinha como fazer, né? E daí cara, tem que fazer o negócio acontecer, tu precisa entender o que tá passando no cérebro do teu filho, né? Então, por isso, eu acho que é importante os pais e as mães buscarem conhecimento sobre o desenvolvimento infantil para tu entender em que fase da criança tá, né? Sim, precisa buscar esse conhecimento, até porque tem muita criança que é muito madura, né? Se amadurece muito cedo. Então, a gente acaba esquecendo que ainda é uma criança que, por mais que seja madura para a idade, ainda não tem capacidade de demonstrar, de falar e de agir do jeito que a gente quer que age. É bem isso, cara. E é difícil a gente se dar conta disso às vezes. Sim, né? sim. Então, é importante a gente se ligar nisso. Eu acho que é um dos pontos principais, assim. Sim, exatamente, Pedro. E na sua jornada com a Ana, teve algum momento marcante, assim, que você teve com ela? Um momento que te marcou bem, assim? Tem vários, cara, mas eu acho que a primeira vez que ela falou eu te amo, eu acho que isso foi muito marcante. Até eu sei o dia que foi, que eu tenho um post, tá em algum lugar aí, que eu falei, hoje foi o dia que a minha filha falou eu te amo pela primeira vez. Então, eu acho que esse foi um dia marcante, o primeiro dia na escolinha também, um período ali que ela estava em fase de adaptação. Acho que são fases marcantes. Show de bola. Marca até mais, né? Quando fala eu te amo, marca até mais que quando fala a primeira vez papai, né? Sim. É verdade, Marca muito mais, que eu te amo de um filho é muito bom, cara, porque você sabe que você tá fazendo um bom trabalho, né? Que você tá demonstrando para ela o seu amor por ela ali, e ela consegue demonstrar isso pra gente. É bem isso, cara. É bem isso aí mesmo. Show de bola, Pedro. Vamos lá. Qual foi o melhor conselho, assim, que você já deu para sua filha? Hoje ela com 11 anos, você já deu, assim, você conversa com ela sobre tudo, você dá conselhos para ela. Qual foi o melhor conselho, assim, que você deu para ela para a vida, assim, que ela pode levar para a vida? Cara, eu acho que quando ela era menorzinha, volta e meia ela chegava em casa triste porque ela fez alguma coisa que ela não queria fazer, mas que as amiguinhas queriam, né? E ela falava, eu fiz porque eu não queria magoar ela, não queria deixar ela triste, não queria deixar ela brava. E daí ela acabava fazendo coisas que ela não estava afim. E eu acho que daí o melhor conselho para ela que eu dei nessa época é que ela não é obrigada. Filha, tu não é obrigada a fazer isso porque tu vai magoar outra pessoa. Tu pode explicar para outra pessoa que tu não quer, o porquê que tu não quer, né? E daí tu consegue te posicionar, né? Hoje em dia ela super se posiciona e é muito legal ver ela se posicionando. Até na escola a professora falou que ela é uma das crianças que faz a mediação, assim, ela nunca está envolvida em nenhuma briga e quando rola uma briga ela se afasta e depois tenta mediar o conflito. Então é uma coisa que isso a gente trouxe muito para ela, assim, que ela precisa saber se posicionar, entender que ela não é obrigada a fazer as coisas quando ela não tá afim. Eu digo essas coisas com amizades, assim, obviamente tem coisas que tem que fazer obrigado, né? Não tem jeito. Exato. Mas que ela tem que saber se posicionar, sabe? E isso é uma coisa que ela aprendeu e que hoje a gente vê ela conseguindo se posicionar e sendo uma pessoa firme nas suas questões. Então, eu acho que é isso aí. Show de bola, Pedro, esse conselho que você dá, porque a criança já tem que crescer sabendo que ela não precisa ter medo de magoar o outro, né? Ela tem que ter medo de se magoar, porque quando ela faz uma coisa obrigada, ela tá se magoando, né? Tipo, eu não queria fazer isso, tô fazendo para agradar o outro, e não é assim que funciona, né? Cara, e eu acho que a gente acaba fazendo coisas que a gente não quer. Mas tem algumas questões que a gente não pode passar por cima do que a gente tá indo contra algum princípio, talvez alguma coisa assim, a gente tem que ser mais firme, né?
E Exato. eu cansei, assim, de ver ela chegando triste, porque ela fez coisas que ela não... E ela não conseguia magoar as outras pessoas. Não é que eu queira que a minha filha magoe as outras pessoas, não me entenda mal. Não é isso. Mas ela não se posicionava, ela não fazia nada com medo de magoar o outro. Daí acabava se magoando, né? Então hoje ela consegue, eu já vi várias vezes ela explicando para as amigas, olha, eu não quero fazer isso por isso, isso, isso. Mas a gente pode fazer outra hora. Ou em vez de fazer isso, vamos fazer aquilo. Então eu acho que é muito importante, e principalmente hoje em dia, né? Uma mulher, a gente tenta ter uma sociedade mais igual, mas a gente sabe que é muito mais difícil para uma mulher se posicionar, né? Então, eu acho que é muito importante a gente trazer esse posicionamento para ela entender que como mulher ela tem que se posicionar e tem que ser firme nas questões dela. Exato, para não se magoar, né? Futuramente, quando adulta, não se magoar, porque a gente sabe, se a gente não cresce com esse conceito, com essa crença de não magoar o outro, né? Eu faço para não te magoar, quando chega lá na fase de trabalho, de faculdade e tal, você acaba se magoando, né? Porque você sempre quer fazer para agradar o outro, você nunca faz para se agradar. Não, cara, às vezes a gente vai magoar outra pessoa, não tem jeito. Mas se outra pessoa gosta de ti, te entende, ela vai tentar entender isso aí também, né? Exatamente. Tento passar isso aí pros meus filhos também, viu, cara? Porque a escola hoje em dia não é fácil, né? Não é fácil. Ainda mais essas crianças que estão tendo acesso fácil demais às redes sociais e tal. É complicado. Isso é um grande problema, cara. Isso é um grande, grande problema. Aqui em casa, a gente tentou segurar o máximo possível a questão das redes sociais. A Ana não tem TikTok, não vai ter TikTok, não tem Instagram e não vai ter Instagram durante muito tempo. Muito tempo. Eu vejo algumas crianças aqui com idade próxima dela já com Instagram, já com TikTok. E ela cobrava antes que queria ter e a gente proibiu. Ela tem o YouTube, né? Daí tem os shorts do YouTube, que eu já acho um horror. Mas a gente tem um certo controle, assim, porque ela tem a conta infantil. Então a gente sabe que o que vai aparecer para ela ali são coisas de conteúdos para criança, não são conteúdos de adulto, né? Mas, cara, tem que estar sempre de olho, né? Tem estudos que mostram que rede social é um grande vilão para os jovens hoje em dia. E principalmente para as meninas, a questão da autoestima, destrói a autoestima das meninas. E para os meninos, teve já um caso de um cara que ele criou um perfil no TikTok, se eu não me engano, e em menos de 5 minutos o algoritmo já estava mandando para ele conteúdos de red pill, conteúdo de objetificação das mulheres, sabe? Conteúdo extremamente violento. Então, cara, eles não têm noção e quando vê, tá a rede social criando teu filho em vez do pai e da mãe criar, né? Exato, tem que ficar atento, né? Se você libera o telefone para criança, tem que ficar ali sempre de olho. O nosso acordo com a Ana e que ela sabe desde o começo, eu quero ter celular, ok. Daí minha mulher trocou de celular e deu o antigo para ela. É aquela coisa que acontece, eu acho, em todas as famílias, né? O pai e a mãe trocam de celular e vai passando. E a gente falou, tu vai ter teu celular, mas tu não vai ter privacidade. Não existe privacidade no celular. Se o pai e a mãe quiserem pegar a hora que for o teu celular para pegar, mexer e futricar em tudo que quiser, a gente vai fazer. Porque não existe intimidade, não existe privacidade no celular nem nos joguinhos, né? Ela gosta de jogar Roblox e ela é proibida de falar com qualquer pessoa no chat. Então, cara, é tudo muito bem determinado e agora tá dando certo. A gente tem um outro acordo que esse para mim é um dos mais importantes, que a Ana só pode mexer, por exemplo, hoje a gente tá gravando numa sexta-feira. Se na quinta-feira a Ana não lê um livro, ou um pedaço de um livro, ou um gibi inteiro, ela não pode usar o celular no dia seguinte. O uso do celular está sempre ligado à leitura do dia anterior. Bacana. Bacana essa dica aí. Eu vou usar aqui, viu? Porque eu tento fazer esse ler. E é difícil eles pegarem um livro aqui, sabe? É difícil. Cara, tá sendo muito legal. E uma coisa que eu vi um pai falando é que ele tava mudando a senha do Wi-Fi
direto, assim, eu acho que era... Ele fazia toda semana. Ele mudava a senha do Wi-Fi conforme alguma coisa da leitura do livro que ele estava propondo para os filhos lerem. Aham. Então, é bem interessante, cara. Eu acho que a gente tem que conseguir, de alguma forma, fazer as crianças lerem. Eu acho que o maior e o melhor hábito que um pai pode trazer para o filho é a leitura. Então, desde que a gente começou com isso, a Ana já leu diversos gibis da Turma da Mônica, já leu diversos livrinhos infantis menorzinhos, mas também já leu 2 livros maiores. Um é o Monstruário, que é várias, como se fosse uma biblioteca de monstros, cada 2, 3 páginas é um monstro diferente, explicando. Sim. Ela gostou de ler muito O Homem-Cão, então já foram 2 livros que ela leu em 2 meses, então já está mais ativa na leitura do que 90% dos brasileiros. Exato, isso é muito importante, cara. Leitura é cultura, né, cara? É muito mais cultura do que ficar no telefone, TikTok e o Instagram o tempo inteiro. Leitura é a melhor coisa que você pode ensinar para uma criança. Eu gosto de ler, porque eu sempre lendo, sabe? E eu tô na luta para as crianças lerem, mas eles são difíceis. Eles preferem ficar no telefone do que dar uma lida. Vai fácil, nessa técnica, né? aí que tá dando certo, cara. Aqui em casa Exato. tá dando certo. E se precisa, cara, azar, esconde o celular. Lá sumiu, vai ler, depois ele aparece. Não tem papo. Ou troca o Wi-Fi, sei lá. Vou usar essas sabe? técnicas aí, viu, Pedro? Depois me conta. Ô, Pedro, nós estamos já caminhando para o final, cara. O papo tá muito bacana. Por mim, eu ficava aqui 2, 3 horas, hein? Eu também, cara. E, ô Pedro, qual que seria assim, um conselho que você daria para um pai de primeira viagem? Cara, aproveita e seja presente, assim, né? Esteja atento. Um conselho só não tem como, mas esteja atento, principalmente ali na chegada do filho, esteja atento às demandas da criança e da mamãe, não esquece da mulher, e seja presente o máximo que der. E não se veja como um ajudante, se veja como alguém essencial na criação do filho, né? Eu acho que a paternidade é a coisa mais bonita que pode acontecer para um homem, sabe? Para transformar ele numa pessoa melhor. Então, que aproveite essa jornada como tem que ser, com muita presença e vivendo para valer tudo que tem que viver. Top. Eu acho que é isso. Top esse conselho aí, viu, Pedro? E para fechar, Pedro, se você pudesse deixar uma frase assim, de reflexão para os pais, qual seria? Uma frase de reflexão, cara. Eu vou te passar o que eu acho que é a paternidade, então. Vai bem, tá? Tranquilo. Não é um conselho, digamos assim. Cara, eu acho que a paternidade, ser pai, é tu ser o vento sobre as asas do teu filho que faz ele voar. Ou seja, tu tá ali invisível fazendo milhões de coisas para permitir que o teu filho se desenvolva e voa e por conta própria, mas ele só vai conseguir voar se tu der a estrutura para ele, se tu der a base, que o ar que sustenta, né, um passarinho voando, que sustenta um avião no ar. Então eu acho que é isso, a gente tem que ser o mais presente possível e trazer daí uma outra questão que eu acho importante, assim, a gente refletir sobre a paternidade, é que ser pai é tu conseguir fazer com que teus filhos tenham ferramentas para tomar boas decisões, né? Daí entra todas as questões de ética, de moral, de visão de mundo que tu acha importante, né? Obviamente a questão educacional, cultural, porque a maioria das decisões que nossos filhos vão tomar, eles vão tomar sozinhos. E depois de uma certa idade, eles vão tomar sozinhos e longe da gente, sem a gente perceber. Então eu acho que é muito importante isso, a gente trazer ferramentas para que eles consigam tomar boas decisões. Bacana. Pedro, eu não posso encerrar sem te fazer se emocionar um pouco. Isso tem que ter emoção. E eu queria, assim, que você deixasse uma frase
uma palavra para Ana, caso amanhã ela pegue e fale, meu pai gravou um podcast, vou ver se ele falou alguma coisa sobre paternidade e se ele falou algo específico para mim. O que você falaria para Ana, assim? Tá, vou até me aproximar aqui. Filha, o papai tem muito orgulho de ti. Eu ver tu te desenvolver, tu crescer. É a coisa mais bonita que já aconteceu na minha vida. Eu espero estar sempre do teu lado, de mãos dadas nessa jornada. E pode contar sempre com o papai. Pode sempre estar aqui do meu lado. Quando eu precisar, você ter o porto seguro. Pode sempre me contar tudo. O papai te ama. E é isso. Show de bola, Pedro. Eu fico emocionado, cara, quando os pais falam assim, deixa sempre essa frase assim para os filhos, eu fico emocionado, porque é sempre uma coisa diferente, assim, sabe? É uma coisa profunda que os pais deixam. Uhum. E é muito... Eu fico emocionado. Só de ouvir. Muito bacana. Ô Pedro, onde é que os ouvintes assim, podem encontrar o seu trabalho? Você trabalha só lá nas redes sociais ou tem outra forma de trabalho? Como é que funciona? Cara, eu sou ator, então para me ver hoje em dia eu tô fazendo mais teatro, então teria que vir para Porto Alegre. Sim. E cara, me acha no canal Ser Pai, @o canal Ser Pai no Instagram, Ser Pai TV no YouTube, e daí pode falar comigo também lá no canal de transmissão no Conversas de Pai. Tem um grupo de WhatsApp também que o link tá lá no Conversas de Pai, então o link tá na bio. É só chegar lá e trocar ideias. Estou sempre disposto a escutar e conversar. Ótimo, Pedro. E aqui a gente finaliza, então. Eu agradeço. Queria te agradecer a presença, agradecer a disponibilidade, agradecer esses conselhos que você deixou pra gente. Agradecer assim, os exemplos que você tem postado lá no Instagram, os exemplos que você tem dado como pai. Ainda que seja de outros pais, né? Muitas coisas ali que você posta de outros pais, mas... é algo que faz a gente crescer. Eu trago a minha reflexão junto, né? Exato. Eu acabo trazendo a minha reflexão junto. Sim, é aquilo que você sente, né? Que aquilo que você posta ali é o que você vê em você, porque não tem sentido você postar uma coisa que você não pratica, que você não faz. É isso aí. Né? Então, é tudo muito bacana. E eu queria muito te agradecer, cara. Te agradecer demais por participar aqui do podcast Relato de Pais. E fica aí o convite, para quando você quiser, nós estamos à disposição para a gente bater um papo. Maravilha, beleza? Cara, muito obrigado pelo convite, eu estou sempre aberto aí para trocar ideias sobre paternidade. No que precisar também, pode contar comigo, faz os cortes aí, me avisa que daí a gente faz uma collab lá. Combinado. Certo? Combinado, Pedro, um abraço. Obrigado. Valeu, irmão, um abraço. Outro.